Olá, muito obrigada pela audiência. A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública e hoje a gente vai falar dos problemas enfrentados no ambiente de trabalho pelas pessoas portadoras de HIV. Para bater esse papo aqui com a gente, o advogado e procurador do Estado, Dr. Marcos Povos. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Bom, eu que agradeço, Dânia, e todos os telespectadores da Utilidade Pública. Geralmente a pessoa que tem, por exemplo, é portadora de HIV, o primeiro receio que tem quando a gente fala HIV e ambiente de trabalho é ser demitido por ter a doença. Na verdade, o empregado ele não pode sofrer nenhum tipo de despedida discriminatória em face de ser portador de qualquer doença. Seja o alcoolismo, né? Seja o vício em algum tipo de outra droga, né? Alguma outra droga química, ser dependente químico, ou seja portador de alguma doença ou moléstia grave. Inclusive o TST, recentemente, em 2012, editou uma súmula, né, pacificando esse entendimento, dizendo que presume-se a despedida discriminatória se for em virtude do empregado ser portador do vírus HIV ou qualquer outra doença estigmatizante. Exemplo, hanseníase. Exemplo, alcoolismo. Então, toda essa despedida que é discriminatória, o empregado tem o direito de ser readmitido no emprego e pagamento de indenização por dano moral. Ou seja, a pessoa é portadora do HIV, a gente vai tentar aqui trazer alguns exemplos para tentar esclarecer as dúvidas. A pessoa é portadora de HIV e aí consegue uma vaga no mercado de trabalho e vai passar pelos exames admissionais. A pessoa sabe que é portadora de HIV, ela tem a opção de não informar ao médico, daquilo ali não constar na ficha? Sim, ela tem opção. Inclusive, uma lei de 2014 protege os empregados para que eles não sejam obrigados a revelar esta sua condição e também a empresa ela é proibida de realizar qualquer teste de HIV nos seus empregados. Então, é completamente proibido não só o exame admissional, como também os exames periódicos. Isso é interessante, Dânia, pelo seguinte, isso aqui é um pacote de medidas, sejam do Tribunal Superior do Trabalho ou da própria legislação, que são medidas antidiscriminatórias. Exemplo, a CLT já há algum tempo atrás, ela diz hoje no artigo 373A que é proibido fazer exame ou teste de esterilidade e gravidez na mulher, na admissão e os exames periódicos. Isso visa evitar uma discriminação da mulher do mercado de trabalho. Então, ela não é obrigada a fazer o teste e nem dizer que está grávida. Trazendo esse paralelo nessa mesma esteira, também o empregado que é portador do vírus, ele tem inclusive a ciência, ele não é obrigado a fazer o teste é proibido e ele também não é obrigado a dizer. Isso é o que te chama de inexigibilidade de conduta adversa. Ou seja, não é exigível para o empregado ele falar esta sua condição, que é extremamente íntima, sob pena dele ser discriminado. Então, é permitido que ele omita essa circunstância no ambiente de trabalho. E ele vem a descobrir depois, ele conquistou essa vaga no mercado de trabalho, essa pessoa ainda não sabia do diagnóstico, descobriu depois. Ele também não tem nenhum tipo, não há nenhum tipo de obrigatoriedade no sentido dele informar, seja ao médico do trabalho, seja à própria empresa. Ele não é obrigado a fazer nem antes, tipo... nem no adicional e nem depois que descobre. Exatamente, nem no admissional, nem nos exames periódicos, ele não é obrigado a fornecer essa informação e nem ser obrigado a realizar o teste. Se eventualmente ele quiser relatar isso para o médico da empresa, o médico da empresa tem o dever, né, de não comunicar isso ao ambiente empresarial em geral, porque há um dever ético na relação paciente-empregado, paciente e médico da empresa. Então, nessa circunstância, ele não é obrigado a realizar este teste e o médico ele fica também proibido de revelar isso no ambiente empresarial. A gente está trazendo exemplos aqui em termos de proteção da legislação contra atos discriminatórios. No entanto, a pessoa ter aí toda a liberdade de partilhar essa informação, seja com o médico, seja com a própria empresa. Agora, ele fazendo a opção em não revelar e, por exemplo, algum colega do trabalho acaba descobrindo e passa a fazer, por exemplo, brincadeiras discriminatórias, chamar por determinados nomes, enfim. Tanto a pessoa tendo descoberto, sem o trabalhador querer falar, de fato, tanto para a empresa quanto para o médico, ou o trabalhador, a empresa, todo mundo sabe, mas aí, de uma hora para outra, passa a se registrar esse tipo de comportamento, como a empresa deve proceder, como o trabalhador portador do HIV deve se proceder. Bom,
O empregador, ele é obrigado a preservar o meio ambiente de trabalho. O que é essa preservação do meio ambiente de trabalho? É não só a preservação do espaço físico, ou seja, o empregador é obrigado a conceder um espaço físico adequado, a conceder um espaço de trabalho que seja salubre, que seja confortável, seja do ponto de vista dos móveis, né, seja do ponto de vista da temperatura, da umidade. Mas o empregador também é obrigado a garantir um meio ambiente social de trabalho adequado, ou seja, fazer com que os empregados tenham uma boa convivência social. Se isto acontecer, seja porque algum colega, ele descobre e acaba passando essa informação para os outros colegas, ou se os colegas colocam apelidos ou perseguem, né, este empregado que é portador do HIV, o empregador é responsável. Então, o empregador tem a obrigação de coibir isto, seja trocando os colegas de função, seja advertindo, suspendendo ou demitindo por justa causa os colegas que estão fazendo isso. E se mesmo assim não surtir efeito, este empregado pode realizar o seu pedido de dispensa e ingressar com a reclamação trabalhista pedindo uma indenização por dano moral, neste caso na modalidade assédio moral, em face do empregador. É importante deixar claro que o empregador é responsável mesmo que ele não cometa este ato, mesmo que não seja o gerente ou preposto, mas os outros empregados, porque é obrigação contratual do empregador a preservação do meio ambiente de trabalho, que isso acaba se resolvendo mediante uma indenização por dano moral. A gente está trazendo esse exemplo porque é lamentável, mas acontece, é uma coisa comum. Com muita frequência. No ambiente de trabalho, então o empregador já sabe que a ação vai ser contra o empregador. Sim, e não contra os colegas de trabalho, ou pode também ser contra o colega de trabalho, havendo alguma prova? Sim, em princípio seria contra o empregador, porque ele que tem essa obrigação. Porém, nada impede que no aspecto civil, né, se entre também contra o colega de trabalho que está cometendo esse delito de maneira direta. Então é possível essas duas vertentes, o empregador e os colegas de trabalho que eventualmente cometam este ilícito civil. Eventualmente, a pessoa quando ingressa consegue uma vaga no mercado de trabalho, às vezes ela já é portadora do HIV, mas ainda não tem os sintomas, faz o tratamento, mas está controlado, está ali no início. A gente sabe que hoje o tratamento é cada vez mais acessível. O doutor Alvin Santana vem aqui frequentemente fazendo esse alerta, as pessoas precisam levar a sério o tratamento da AIDS. A pessoa não apresenta sintomas e aí ela conquistou uma vaga em uma determinada atividade que, com o passar do tempo, apesar desse tratamento acessível, os efeitos colaterais existem desses medicamentos, ela começa a achar que ela não consegue mais dar conta, não se sente bem por conta do próprio tratamento, apresenta uma certa debilidade mesmo por conta da doença. Como é que ela deve proceder? Esse empregador, ele é obrigado a trocar de setor, essa pessoa? Bom, a gente tem que tratar, né, o HIV como sendo uma doença, né? Ou toda doença, ela pode estar de maneira inata na pessoa e não se manifestar, né? Ou ela pode apresentar sintomas aqui e ali. Por exemplo, o alcoolismo. O alcoolismo é uma doença psiquiátrica, né? Se a pessoa faz um tratamento psiquiátrico, se ela toma medicamentos, ela consegue controlar o alcoolismo. Mas, eventualmente, pode acontecer, nós temos picos, né, de problemas com o alcoolismo. E ele pode ter uma recaída ou algum outro tipo de situação que interfira no mercado de trabalho. O empregador não pode despedir por justa causa o empregado ou punir em face de alguma consequência negativa em virtude da manifestação dessa doença. Ou uma outra doença psiquiátrica, a depressão. Né? O empregado que ele tem a depressão pode ser que não se manifeste, mas em determinados momentos, havendo essa manifestação, né, o empregado ele não pode ser despedido. Ou ele é afastado para o tratamento, né, pelo INSS, ou ele vai ser recolocado em uma outra função que não exija muito daquela circunstância psíquica. Assim, a gente deve tratar também com o portador do HIV. O portador do HIV pode passar toda a sua vida laboral sem se manifestar, ou seja, sem a doença AIDS se manifestar. Se ele trata, né, com os medicamentos adequados, pode ser que isso nunca aconteça. Mas, eventualmente, pode haver uma queda da imunidade e ele vir a ser acometido de algum tipo de fraqueza, de debilidade, aspectos respiratórios ou aspectos digestivos. Nessa circunstância, o empregador tem que agir da mesma forma. Ou ele afasta para o tratamento no INSS até que ele se recupere, né? Ou ele modifica o empregado de função
para a colocação num ambiente mais adequado que esteja apto para que o empregado trabalhe. O que de maneira nenhuma pode acontecer é a despedida do empregado por justa causa em face do acometimento de uma doença. Se não pode ser feito com alguém que tem depressão, se não pode ser feito com alguém que tem alcoolismo, se não pode ser feito com alguém que tem tuberculose ou hanseníase, não é possível fazer com quem é portador do vírus HIV. E agora fazer o papel de advogado-diabo. A empresa, ela quer alguém que produza. Aquela pessoa conquistou uma vaga para desempenhar uma determinada atividade. E aí, com o passar do tempo, ela não só começa a apresentar uma debilidade para aquela atividade fim, mas também passa a não ter condições de e trabalhar todos os dias. Então, ela começa a apresentar faltas justificadas, mas aquilo ali começa a ficar cada vez mais frequente. Como é que deve ser encarado o lado da empresa nessa situação? Neste caso, nós temos que voltar a tratar o HIV como sendo qualquer tipo de doença. Então, da mesma forma que o empregado ele vai ter faltas justificadas em virtude de um tratamento médico qualquer, nós vamos utilizar o HIV nessa mesma circunstância. É claro que é ruim para a empresa, no ponto de vista da sua produtividade, ter empregados que estão faltando com uma certa frequência. Isso pode gerar um problema no aspecto da produção empresarial. Isso pode se resolver por alguns vetores. O primeiro vetor é fazer o afastamento do empregado para que ele se trate e aguarde, né, o tempo necessário, ele vai ficar no INSS fazendo esse tratamento. Se ele não tiver mais a possibilidade de trabalhar, né, que pode acontecer, ele vai ser aposentado por invalidez, e aí o INSS também arca com isso. Ou a empresa ela pode despedir sem justa causa, desde que não fique comprovado o fator de discriminação. E aí eu volto a fazer um paralelo. Quando a empregada fica grávida, e obviamente que gravidez não é doença, é apenas aqui uma analogia, apenas um paralelo, em determinadas circunstâncias, a empregada vai faltar ao serviço justificadamente para a realização de exames ou porque ela está com algum tipo de debilidade, pela fraqueza que circunstancialmente pode acontecer na gravidez. Se da mesma forma que a empregada não pode ser dispensada em virtude de estar grávida, e gravidez não é doença, é claro, o empregado também não pode ser dispensado em face de ser acometido de uma oscilação na sua saúde em face do acometimento do HIV. E mais uma vez a gente está trazendo esse exemplo porque, infelizmente, isso também acontece e não só a pressão por parte do empregador por conta das constantes faltas, e assim, a gente está falando de faltas mesmo justificadas daquele funcionário, mas também das pessoas que trabalham ali com ele, que muitas vezes passam a fazer essa pressão que, desconsiderando a doença, e assim, olhando apenas aquela pessoa como um agente de produtividade daquele setor. Na verdade, nós estamos tratando aqui de uma mesma linha, que é a linha de discriminação no mercado de trabalho. E essa discriminação ocorre em face das mulheres, que historicamente são discriminadas, tanto no meio social como também no mercado de trabalho, como também com relação às pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, que também sofrem discriminação nesse sentido, como pessoas, né, que são oriundas de algum tipo de etnia que são discriminadas, como negros ou indígenas, e da mesma forma pessoas que têm algum tipo de doença que pode ser estigmatizante, como a hanseníase ou o HIV. Historicamente, também temos discriminação com relação aos homossexuais, né? E todas essas circunstâncias, o direito e, fundamentalmente, o direito do trabalho, ele tem a obrigação de coibir e fazer com que nós tenhamos políticas afirmativas com legislação e atuação do judiciário para que se não permitam essas práticas discriminatórias, seja em relação à etnia, gênero, né, ou em relação a algum tipo de doença estigmatizante. A gente está falando da questão dos portadores de HIV, mas esses exemplos acabam se estendendo para várias outras situações. Doutor Marcos, daqui a pouco a gente vai continuar nosso bate-papo. A gente vai ao intervalo, a gente volta já, 2 minutos.